VM Quiz número 32. Vamos lá, pessoal. Esse é um pouquinho mais longo. Serão 50 perguntas de conhecimentos gerais. Boa sorte! Pergunta número 1. Qual destes personagens da história projetou uma espécie de helicóptero? Isaac Newton, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci ou Guglielmo Marconi? Resposta: Leonardo da Vinci. A projeção do helicóptero começou na China no século IV. Teve a participação de muitos gênios no decorrer da história, mas só no início dos anos 50, na Guerra da Coreia, que os helicópteros passaram a ser utilizados. Pergunta número 2. Qual destas atrizes ainda vive, considerando-se o ano de 2022? Audrey Hepburn, Natalie Wood, Romy Schneider ou Sophia Loren? Resposta: Sophia Loren. Sophia Loren completou 88 anos em setembro deste ano, de 2022. Pergunta número 3. Que presidente norte-americano foi assassinado a tiros dentro de um teatro? John Kennedy, Abraham Lincoln, Ronald Reagan ou Franklin Roosevelt? Resposta: Abraham Lincoln. O assassino, o ator John Wilkes Booth, foi morto no terceiro dia após o crime. Pergunta número 4. Que grande descoberta aconteceu em 1953? Vacina contra a raiva, descoberta da penicilina, estrutura do DNA ou pasteurização do leite? Resposta: estrutura do DNA. A estrutura tridimensional da molécula de DNA, a dupla hélice, foi descoberta pelos biólogos Francis Crick e James Watson e o biofísico Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido. Pergunta número 5. Quando se aposentou do futebol, Romário jogava pelo Vasco da Gama, pelo Flamengo, pelo Barcelona ou pelo Fluminense? Resposta: Romário jogava pelo Vasco da Gama. Romário deixou de jogar futebol em 2008. Em 2010, se elegeu deputado federal e em 2014 se elegeu senador. Foi reeleito em 2022. Pergunta número 6. Que governante italiano era conhecido como Duce? Joseph Stalin, Giovanni Gronchi, Benito Mussolini ou Charles de Gaulle? Resposta: Benito Mussolini. Foi fundador do fascismo italiano e governou a Itália de 1922 a 1943. Foi um governo de violência contra seus opositores.
foi executado a tiros em 1945, ano do término da Segunda Guerra Mundial. Pergunta número 7. A Petrobras foi fundada no governo de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, João Goulart ou Juscelino Kubitschek? Resposta: Getúlio Vargas. A Petrobras foi fundada no dia 3 de outubro de 1953. Pergunta número 8. Que país se situa ao norte dos Estados Unidos? Cuba, México, Costa Rica ou Canadá? Resposta: Canadá. Pergunta número 9. Quem foi a primeira mulher a ser aceita na Academia Brasileira de Letras? Raquel de Queiroz, Fernanda Montenegro, Júlia Lopes de Almeida ou Cecília Meirelles? Resposta: Raquel de Queiroz. Mesmo tendo participado de reuniões e cooperado para a fundação da ABL, Júlia Lopes de Almeida não foi escolhida para ser uma dos imortais, porque na época a ABL não aceitava mulheres. Sua cadeira foi concedida ao seu marido. Somente em 1977 a academia passou a aceitar mulheres. Foi quando Raquel de Queiroz entrou. Pergunta número 10. O duodeno faz parte do sistema respiratório, digestivo, nervoso ou urinário? Resposta: digestivo. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado. Pergunta número 11. O que aconteceu com Eva Braun, mulher de Hitler? Opção 1. Seguiu sua vida. Opção 2. Fugiu para a América. Opção 3. Foi presa. Opção 4. Suicidou-se. Resposta: suicidou-se. Eva Braun envenenou-se logo após Hitler ter atirado em sua própria cabeça. Pergunta número 12. Com referência ao ano de 2022, o jogo do bicho tem 100 anos, 110, 120 ou 130 anos? Resposta: 130 anos. Foi criado em 1892 pelo barão João Batista V. Drummond, fundador do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. A ideia era atrair mais gente, distribuindo bilhetes com desenhos de bichos que seriam sorteados no fim do dia. Pergunta número 13. Qual destas medidas em centímetro, altura versus largura, correspondem ao quadro original de Mona Lisa? 77 por 53, 97 por 73, 107 por 93 ou 117 por 103?
Resposta: 77 centímetros de altura por 53 de largura. Não é um quadro de grandes dimensões, como muitos pensam, mas trata-se da obra mais cara do mundo. Pergunta número 14. O presidente norte-americano Joe Biden é natural do estado da Carolina do Sul, de Louisiana, da Pensilvânia ou de Michigan? Resposta: Pensilvânia. Foi vice-presidente de Barack Obama no período de 2009 a 2017. Joe Biden é advogado, pertence ao Partido Democrata e completa 80 anos em novembro de 2022. Pergunta número 15. Candango foi um termo muito usado para designar jovens, operários, pessoas velhas ou peões de fazenda. Resposta: operário. O termo, que outrora era pejorativo, começou a ser usado para designar os operários que trabalhavam na construção de Brasília, e seu uso tornou-se normal. Pergunta número 16. Confúcio foi um pensador e filósofo grego, alemão, francês ou chinês? Resposta: chinês. Confúcio viveu entre 552 e 489 a.C. Pergunta número 17. O vice-presidente Nilo Peçanha assumiu a presidência do Brasil em 1909 porque o presidente renunciou, porque o presidente foi deposto, porque ele morreu ou porque se licenciou? Resposta: porque o presidente morreu. Nilo Peçanha governou até 1910. Criou o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria e o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. É patrono da educação profissional e tecnológica no Brasil. Pergunta número 18. Qual destas palavras corresponde a um dos significados originais da palavra inglesa punk? Maravilhoso, moderno, coisa inútil ou inteligente? Resposta: coisa inútil. A palavra era usada para classificar pessoa ou grupo que não seguia os padrões da época e por isso era vista como uma parte inútil da sociedade. Esse movimento artístico de contracultura teve início nos anos 70. Pergunta número 18. Lampião agiu com o seu bando por aproximadamente 6 anos, 12 anos, 18 anos ou 24 anos? Resposta: 18 anos. Lampião tinha um certo apoio do governo de Sergipe. A instalação do Estado Novo pôs fim a esse apoio e Lampião e seu bando foram caçados e mortos. Pergunta número 19. Em que ano foi construído o Muro de Berlim? 1971,
1961, 1951 ou 1941? Resposta: 1961. O Muro de Berlim, oficialmente Muro de Proteção Antifascista, foi uma barreira física construída pela Alemanha Oriental durante a Guerra Fria. Ele circundava toda a Berlim Ocidental. Era parte da fronteira interna alemã. Fonte Wikipédia. Pergunta número 20. Qual foi o último país do continente americano a abolir a escravatura? México, Colômbia, Peru ou Brasil? Resposta: Brasil. A abolição tardou devido à rentabilidade do trabalho escravo. Graças à pressão abolicionista, principalmente dos ingleses, os escravos foram libertados, embora tardiamente. Pergunta número 21. Em que ano foi instaurado o Estado Novo no Brasil? 1933, 1935, 1937 ou 1939? Resposta: 1937. Nesse ano foi criada uma nova Constituição, a qual foi chamada de Polaca. Recebeu esse nome porque era baseada na Constituição da Polônia. Pergunta número 22. Qual destes filmes foi estrelado por Morgan Freeman? Um Estranho no Ninho, Janela Indiscreta, Beleza Americana ou Um Sonho de Liberdade? Resposta: Um Sonho de Liberdade. Filme dos anos 90 com 7 indicações ao Oscar. Pergunta número 23. A pleura é uma membrana que cobre os intestinos, o estômago, os pulmões ou os rins? Resposta: a pleura é uma membrana que cobre os pulmões. Pergunta número 24. Marsupiais são animais que: opção 1, vivem no mar. Opção 2, são muito velozes. Opção 3, saltam. Opção 4, têm uma bolsa abdominal. Resposta: tem uma bolsa abdominal. Opção 4. Exemplos: canguru, gambá, coala. Pergunta número 25. A miscigenação entre índios e negros africanos gerou cafusos, mamelucos, mulatos ou sararás? Resposta: cafusos. Os cafusos geralmente têm a pele escura, lábios grossos e cabelos lisos. Pergunta número 26. Yaoundé é a capital do Sudão, de Gana, dos Camarões ou do Senegal? Resposta: Camarões.
Fica na região ocidental da África Central, tem uma população de 27 milhões de habitantes e os idiomas oficiais são francês e inglês. Pergunta número 27. Quem era o presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial? Woodrow Wilson, Dwight Eisenhower, Harry Truman ou Franklin Roosevelt? Resposta: Franklin Roosevelt. Roosevelt governou de 1933 a 1945, 5 meses antes do término da guerra. Após Roosevelt, os Estados Unidos foram governados por Harry Truman. Pergunta número 28. Em que ano foi lançado o Facebook? 2000, 2002, 2004 ou 2006? Resposta: 2004. Segundo o relatório digital, até 2022, o Facebook tem 2,9 bilhões de contas ativas, sendo 116 milhões brasileiras. Pergunta número 29. Quem escreveu O Alto da Compadecida? Miguel Falabella, Glória Pérez, Nelson Rodrigues ou Ariano Suassuna? Resposta: Ariano Suassuna. Ariano Vilar Suassuna foi um escritor, dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta, artista plástico, professor, advogado e palestrante brasileiro. Fonte Wikipédia. Pergunta número 30. Ao trocarmos as posições das letras em uma palavra para formar outra, teremos um palíndromo, uma paráfrase, um anagrama ou uma paródia? Resposta: teremos um anagrama. Exemplos: mala, lama, grama, magra, Alice, Célia. Pergunta número 31. A sigla ONU, de Organização das Nações Unidas, em inglês é UN, NU, NUO ou ONU? Resposta: UN. ONU, Organização das Nações Unidas, UN, United Nations. A missão principal da ONU é manter a paz no mundo. Pergunta número 32. A guerra histórica que ocorreu de 1861 a 1865 chamou-se Guerra da Cisplatina, Guerra dos Farrapos, Guerra de Secessão ou Guerra da Crimeia? Resposta: Guerra de Secessão. Foi um conflito armado entre o norte e o sul dos Estados Unidos, cujo motivo foi a divergência sobre a abolição da escravatura. Pergunta número 33. Qual destas fobias significa medo de altura? Claustrofobia, antiofobia,
agorafobia ou acrofobia? Resposta: acrofobia. Claustrofobia, medo de lugares fechados. Antiofobia, medo de enchentes. Agorafobia, medo de lugares abertos, de multidão. Fobia é diferente de um simples medo. Ter medo é normal. A fobia é um transtorno mental ansioso que pode incapacitar uma pessoa. Pergunta número 34. Qual era o nome do meio de Getúlio Vargas? Dornelles, Silveira, Amorim ou Farias? Resposta: Dornelles. Getúlio Dornelles Vargas era formado em advocacia, natural de São Borja, Rio Grande do Sul. Suicidou-se aos 72 anos de idade quando era presidente do Brasil. Pergunta número 35. O período que um carrapato permanece em um bovino gira em torno de 12 dias, 22, 32 ou 42 dias? Resposta: 22 dias. Somente o carrapato fêmea suga o bovino. Após o período de 22 dias, ela se desprende e fica no pasto para a postura. A função do macho é reproduzir. Pergunta número 36. Lewis Hamilton é um famoso trompetista, automobilista, surfista ou alpinista? Resposta: automobilista. Até 2020, Lewis Hamilton foi 7 vezes campeão de Fórmula 1. Pergunta número 37. Trinidad e Tobago fica perto da Espanha, a oeste do Chile, na América Central ou ao sul da Argentina? Resposta: na América Central. Pergunta número 38. Röntgen ficou conhecido como descobridor do raio-x, da seringa de injeção, do eletrocardiograma ou do medidor de pressão? Resposta: do raio-x. O físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen descobriu o raio-x em 1895. Pergunta número 39. Retirantes é o nome de um quadro que foi pintado por Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari ou Di Cavalcanti? Resposta: Cândido Portinari. O quadro tem 180 por 190 centímetros, 1,80 m por 1,90 m, e foi pintado em 1944. O tema do quadro é a seca do Nordeste, a qual matou muita gente e provocou uma enorme migração. Pergunta número 40. Em relação à distância do Sol, a Terra está em primeiro lugar, segundo, terceiro ou quarto?
Resposta: terceiro lugar. Primeiro Mercúrio, segundo Vênus, terceiro Terra, quarto Marte, quinto Júpiter, sexto Saturno, sétimo Urano e oitavo Netuno. Pergunta de número 41. De frente à Bolsa de Valores de Nova York, há uma estátua de um leão, de um touro, de uma águia ou de um elefante? Resposta: touro. O touro de ouro, como é chamado, simboliza a ascensão do mercado. Com inspiração nessa ideia, a Bolsa de Valores de São Paulo também tem um touro de ouro de frente ao seu prédio. Pergunta número 42. O presidente americano John Kennedy tinha um irmão que também foi assassinado. Qual era o seu nome? Ronald, Richard, Robert ou Joseph? Resposta: Robert. 5 anos após a morte de John Kennedy, seu irmão Robert Kennedy, ou Bob Kennedy, foi assassinado a tiros. Tinha 42 anos de idade. Pergunta número 43. Dos 5 presidentes do regime militar que se iniciou em 64, quantos eram gaúchos? 4, 3, 2 ou 1? Resposta: 3. Costa e Silva, Emílio Médici e Ernesto Geisel. Pergunta número 44. Heitor Villa-Lobos nasceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais ou na Bahia? Resposta: Rio de Janeiro. Foi maestro e compositor brasileiro. Entre suas principais obras está Baquianas Brasileiras. Pergunta número 45. No fuso horário em relação a Brasília, o Catar está 6 horas atrás, 8 horas atrás, 6 horas à frente ou 8 horas à frente? Resposta: 6 horas à frente. Considere-se novembro de 2022. Qual destes períodos aconteceu a Guerra da Coreia? 1940 a 1943, 1950 a 1953, 1960 a 1963 ou 1970 a 1973? Resposta: 1950 a 1953. O conflito ocorreu entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Os sul-coreanos tiveram o apoio das Nações Unidas, principalmente dos Estados Unidos. Pergunta número 48. Além do Brasil, qual destes países é um grande produtor de café? Chile, Bolívia, Paraguai ou Colômbia? Resposta: Colômbia. O Brasil é o maior produtor mundial. Pergunta número 49.
Napoleão Bonaparte morreu pouco antes de completar 42 anos, 52, 62 ou 72 anos? Resposta: 52 anos. Napoleão morreu na ilha de Santa Helena, onde estava exilado há 6 anos, de 1815 a 1821. Pergunta número 50. Colmo é um tipo de folha, de raiz, de caule ou de galho? Resposta: caule. É um caule que apresenta gomos. Exemplo: cana-de-açúcar. Bem, por hoje é só, pessoal. Faça também o teste acima. É só clicar. Muito obrigado e até a próxima.